Agora são 20 horas e 1 minuto. Boa noite para você que está acompanhando a TV Câmara de Tupã. A partir de agora, você acompanha mais uma sessão camarária, transmissão ao vivo pelo canal 10 TV a cabo, canal 34.3, sinal aberto e digital, além, é claro, das nossas redes sociais, tanto no YouTube como também no Facebook. Tenham todos uma ótima noite. A partir de agora você estará acompanhando as discussões e votações das indicações, também as moções que serão apresentadas pelos senhores vereadores, além, é claro, do uso da tribuna pelos parlamentares, né, falando sobre seu trabalho, sobre suas indicações e também assuntos relevantes que diz respeito à nossa cidade. Nós estamos esperando a presença do presidente da Câmara, vereador Pastor Eliésio de Carvalho. Estamos esperando também o número de vereadores, o quórum necessário para o início desta sessão, nesta segunda-feira. Hoje serão lidas e também apreciadas 12 indicações, além de 8 moções que serão apresentadas pelos senhores vereadores. Estamos aguardando então o início desta sessão, agradecendo a sua audiência, não só em Tupã, mas toda a região, já que o sinal digital atinge não só Tupã, mas também toda a nossa região. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Dentro de instantes, então, teremos início a mais uma sessão ordinária aqui pela TV Câmara. Imagens da mesa diretora. Os vereadores já ocupando seus lugares para que dentro de instantes possamos acompanhar a mais uma sessão ordinária. Como nós dissemos também, teremos a apreciação das moções e indicações apresentadas pelos senhores vereadores. TV Câmara de Tupã, agora são 20 horas e 5 minutos. Dentro de mais alguns instantes, estaremos acompanhando a mais uma sessão ordinária desta segunda-feira, hoje 17 de fevereiro de 2020. E, claro, todos os dias acompanhem o nosso TV Câmara Informa, com as principais notícias do Legislativo tupaense, trabalho dos vereadores, indicações, a população buscando soluções junto aos vereadores da Câmara Municipal e a nossa TV transmitindo, levando a informação diariamente no nosso telejornal TV Câmara Informa, sempre a partir das 19 horas. TV Câmara de Tupã, agora são 20 horas e 6 minutos. Antes de iniciar aqui a sessão, nós estamos ao lado do vereador Capitão Neves. Vereador Capitão Neves, que esteve ontem acompanhando o torneio de futsal feminino que foi realizado no ginásio de esportes Elias Knaifes, inclusive com equipes de toda a região e uma equipe de Tupã se consagrando campeã. Boa noite, ao vivo, TV Câmara, capitão. Boa noite, parabéns aí ao nosso time, o Esporte Clube Arena, que representou bem a nossa Tupã, jogaram excelentemente bem. Tivemos 7 equipes participando, começamos o torneio 9 horas, terminando de 15 horas, foi um sábado gostoso, vendo o esporte, vendo as meninas aqui, até algumas pessoas chegaram lá e se assustaram com o nível das meninas, com a apresentação. E ainda teve uma parte beneficente que, junto com a Maria Rita, que foi a idealizadora, nós apoiamos esse trabalho. Queremos aproveitar para parabenizar a Maria Rita e as meninas da vila, né, que, juntamente com o timinho. E nós fizemos a doação do leite, que deu em torno de uns 200 litros de leite, que foi doado para os vicentinos. É uma forma de incentivar o esporte, incentivar a beneficência e colaborar com as famílias carentes da nossa municipalidade. Então, nós, como vereadores, estivemos fazendo aquela política de estar presente, transparente, auxiliando e incentivando o esporte. Parabéns a todos que tiveram e temos que agradecer ao prefeito municipal e ao nosso secretário de esporte, que deu todas as condições para que nós pudéssemos realizar e já mal terminadas, já querem fazer um outro agora para comemorar o Dia da Mulher. Mas vamos devagar e vamos trabalhar com carinho e parabéns a todas as meninas que tiveram lá no ginásio de esporte Elias Knaif. Bom, capitão, vale destacar que o futebol realmente tem se destacado aqui na cidade. Além do torneio de futsal, nós tivemos aí a consagração, né, do Grêmio Clube Recreativo Alto Sumaré na Copa Sul-Americana, realizada em Colorado, no Paraná, onde conseguiram ser campeões em 2 modalidades. Nossos amigos, nossos meninos da vila lá, né, do Sumaré, foram campeão no Sub-11, no Sub-13, Sub-16. Sub-16 é a última categoria, é uma importância muito grande dele poder se jogar. Inclusive o motivo de ter escolhido participar dessa Copa Sul-Americana em Colorado é o outro estado, onde tem mais visibilidade, onde se apresenta o produto jogador com mais qualidade, e voltamos com a satisfação e a alegria de dizer que o Alto Sumaré, como todos os outros que representam a nossa cidade, voltaram de parabéns e representaram bem a nossa Tupã. É uma alegria muito grande estar incentivando o esporte, estar colaborando e participando no dia a dia e vendo o esporte pouco a pouco se divulgando e levando o nome da nossa Tupã. Obrigado, capitão. Tenham todos uma ótima noite e com certeza uma ótima sessão.
vamos trabalhar para que seja e a nossa preocupação maior é representar o cidadão com qualidade. Obrigado. Nós conversamos com o vereador Capitão Neves antes do início desta sessão ordinária. Acaba de adentrar o plenário o presidente da Câmara Municipal, o vereador Pastor Eliezer de Carvalho. Já temos um número ideal, o quórum regimental, para que possamos dar início a mais uma sessão ordinária. Lembrando, estamos transmitindo pelo canal 10 TV a cabo, canal 34.3 na Aberto Digital, além das nossas redes sociais. Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal, vereador Pastor Eliezer de Carvalho. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Tenham todos uma ótima noite, aguardando ainda mais alguns segundos para que os vereadores ocupem seus lugares e para que possamos dar início, aí sim, a mais uma sessão ordinária nesta segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2020. Com a palavra, o presidente Pastor Eliezer de Carvalho. Fechou? Boa noite a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Convido o senhor vereador Ninha Fresneda a fazer uma leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, pastor Eliezer, senhor secretário, Charles, senhores vereadores, vereadora Thelma, nossos amigos aqui presentes, muito obrigado pela presença. Telespectadores da TV Câmara, TV do Povo, boa noite. De acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 1, 2, 3, 7 e 8. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem e sem fala, ouvem-se as suas vozes. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, e o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Palavra do Senhor. Coloco em discussão as atas das sessões camarárias do dia 10/2 de 2020. Não havendo manifestações, retificações ou impugnações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos e diversos. Da Secretaria Estadual de Segurança Pública, resposta à indicação de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho, das faculdades Facate, convite para a presidência desta casa para a solenidade de colação de grau do ano letivo de 2019. E também denúncia para a cassação de mandato do vereador Luiz Alves de Souza, formulada por Paulo Henrique Andrade. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores. Senhores vereadores, nesta data foi protocolado um pedido de cassação do mandato do vereador formulado por Paulo Henrique Andrade, em desfavor de Luiz Alves de Souza. Em razão de tal pedido, será necessário a abertura de procedimento administrativo interno para análise e posterior decisão em relação ao contido na denúncia. Assim, primeiramente será realizada a leitura do pedido de cassação de mandato. Peço ao secretário que leia a denúncia na íntegra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Tupã, Estado de São Paulo, Paulo Henrique Andrade, brasileiro, empresário, portador do RG 43.719.824, inscrito no CPF MF, sob o número 329-398-95864, residente domiciliado na rua Antônio Digo, 640, Centro, nessa cidade de Tupã, Estado de São Paulo, atuando em causa própria, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência com fulcro no inciso 3º do artigo 7º do Decreto-Lei 201/67, inciso 2º do artigo 11 da Lei Municipal 3070/90 e artigo 105 da Resolução Municipal 1 de 1990, vem apresentar denúncia para a cassação do mandato em face do vereador municipal de Tupã, Luiz Alves de Souza, brasileiro portador da cédula de identidade 137844578,
inscrito no CPF 048 3936 37843, com endereço na rua Aristim Fernandes, 10, Conjunto Habitacional José Maria Gonçalves Gameiro, Tupã, São Paulo, consoante as razões de ordem fáticas e legais que passa a expor. Da admissibilidade da denúncia, preliminarmente com fundamento no parágrafo 1º do artigo 7º, combinado com o artigo 5º do inciso 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, a denúncia que serve como supedâneo ao desencadeamento do processo de cassação pode ser feita por qualquer eleitor. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando, parágrafo 1º, o processo de cassação do mandato de vereador é, no que couber, o estabelecido no artigo 5º desse decreto-lei. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Inciso 1º. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Assim, qualquer cidadão eleitor poderá efetuar a denúncia em face de vereador municipal perante a Câmara dos Vereadores para que esta analise a admissibilidade da acusação e, posteriormente, a instalação do processo. Na admissibilidade da denúncia, a Câmara de Vereadores verificará a consistência das acusações, se os fatos e as provas dão sustentabilidade, se os fundamentos são plausíveis ou ainda se a notícia do fato denunciado tem razoável procedência. No presente caso, sendo este denunciante vereador ciente de que lhe é impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, apto a praticar todos os demais atos da acusação. De mais a mais, conforme Resolução Municipal 1 de 1990, Regimento Interno da Câmara Municipal de Tupã, em seu inciso 2º, no parágrafo 2º do artigo 11, à luz do que regulamenta o parágrafo 4º, a perda do mandato de vereador será mediante provocação de qualquer vereador. Artigo 11. As vagas dar-se-ão por extinção ou perda do mandato. Parágrafo 2º, perderá o mandato o vereador, inciso 1º, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 10 da Lei Orgânica Municipal de Tupã. Segundo, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Parágrafo 4º, nos casos dos incisos 1º, 2º, 4º, 7º, do parágrafo 2º deste artigo, a perda do mandato será decidida pela Câmara Municipal por, no mínimo, 2/3 dos vereadores mediante provocação da mesa de qualquer vereador ou de partido político regularmente registrado no município, assegurado ampla defesa. Da exposição dos fatos. No dia 10 de fevereiro de 2020, segunda-feira, ao final dos trabalhos da sessão extraordinária na Câmara Municipal, o presidente da Câmara, pastor Eliezer, convidou a todos os vereadores para uma reunião na qual iria se discutir sobre emendas impositivas dos vereadores, entre outros assuntos, conforme se vê no final da sessão em vídeo e e-mail enviado horas antes do mesmo dia. Um dos temas abordados de emenda era o que versa sobre a diminuição do número de cadeiras dos vereadores para o município de Tupã, projeto este de autoria deste denunciante. Na reunião, quando o debatido sobre a emenda supracitada, o vereador Luiz Alves, ora denunciado, mostrou-se alterado, combatendo a ideia da diminuição e interrompendo a todo momento os demais vereadores que de exporem seus argumentos.
Com o decorrer da reunião, haja vista a situação que se encontrava, disse que gostaria de ouvir a opinião dos demais vereadores quando denunciado Luiz Alves em um contra-ataque, falou que deveria devolver meu salário, já que havia prometido isso. Com a acusação, esclareci que não tinha feito essa promessa, mas que disse que iria devolver o aumento do salário concedido quando então Luiz Alves me chamou de mentiroso. No final da reunião, quando quase todos já destinavam ao exterior da sala, Luiz Alves, novamente, sem justo motivo, chamou-me de mentiroso, ao que retruquei, afirmando que não tinha o porquê ser chamado assim, posto que já havia esclarecido a minha real colocação, quando então Luiz Alves, no intuito de inverter na situação, perguntou se eu estava chamando-o de mentiroso, o que fora respondido que não, que apenas estava dizendo que não tinha dito o que este estava me imputando. Os ânimos exaltaram e o tom de voz aumentou, quando um dado momento Luiz Alves, de forma violenta e covarde, desferiu uma cabeçada contra o rosto deste denunciante, atingindo o nariz. Eu, perante a situação, fiquei sem reação e surpreso, ao passo que as pessoas que estavam na sala e presenciaram os fatos intermediaram a situação para que ele se acalmasse e o pior não acontecesse. Em virtude da agressão, este denunciante necessitou do imediato atendimento médico, haja vista a gravidade do problema, tendo sido levado à unidade de pronto atendimento UPA, onde de prontidão foi medicado para amenizar a dor e solicitaram pelo médico plantonista a necessidade de realização de outros exames, conforme documento anexos. No dia seguinte, 11 de fevereiro de 2020, terça-feira, passei por consulta médica, a qual fora realizado uma tomografia computadorizada e constatou a fratura do osso do nariz, conforme imagem anexa. Diante disso, foi lavrado o boletim de ocorrência de número 374/2020, tipificado como lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Doravante, este denunciante foi encaminhado para a perícia no Instituto Médico Legal, IML, onde o médico, ao analisar a situação, designou um atendimento de retorno complementar para 30 dias, bem como solicitou a realização de exames complementares, tendo em vista a gravidade da fratura. Ante a solicitação, procurou um médico especialista na área, o qual constatou a fratura e atestou pelo afastamento de todas as atividades por 30 dias, com possibilidade de prorrogação. Assim, Excelência, é nítido e claro que o vereador procedeu de modo incompatível com a dignidade desta Câmara e faltou com decoro na sua conduta pública, o qual, em razão do descontentamento com o projeto de emenda à lei orgânica do município, agrediu fisicamente este vereador, o qual estava no exercício de sua função e resultou em uma lesão corporal média a grave. Por esses motivos muito graves, deve-se que o vereador Luiz Alves ser investigados por esta honrada Casa de Leis. Do direito. Conforme estabelece o Decreto-Lei nº 201/67, cabe ao julgamento das infrações político-administrativas à Câmara Municipal com base nesse diploma legal. A regra disposta no artigo 5º do referido Decreto-Lei, não obstante de cuidar de processo de cassação de mandato de prefeito, aplica-se aos vereadores nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º deste diploma normativo. No âmbito municipal, conforme competência dada pela Constituição Federal no seu artigo 30, a Lei Orgânica do Município de Tupã, Lei número 3070/90, em seu artigo 11, inciso 2º, regulamenta o que perderá o mandato ao vereador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Em consonância com a Resolução Municipal 1, de 10 de setembro de 1990, em seu artigo 105, inciso 3º, assim dispõe. Artigo 105. A comissão processante, composta por 3 vereadores, será constituída com as seguintes finalidades. Primeiro, apurar as infrações político-administrativas do prefeito e dos vereadores no desempenho de suas funções nos termos da legislação em vigor e deste regimento. Segundo,
destituição dos membros da mesa nos termos da legislação em vigor e deste regimento. Terceiro, cassação ou declaração de perda de mandato do prefeito e vereadores nos termos da legislação em vigor e desse regimento. Assim, além das hipóteses de cassação previstas na Lei Orgânica Municipal e Resolução, Regimento Interno da Câmara Municipal de Tupã, deve-se dar cumprimento aos tipos infracionais políticos administrativos trazidos pelo Decreto-Lei 201/67. O supracitado Decreto-Lei relaciona em seu artigo 7º as infrações que ensejarão a Câmara Municipal a poder cassar o mandato de vereador, quais sejam. Artigo 7º, a Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando, primeiro, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Segundo, fixar residência fora do município. Terceiro, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Em caso, restou caracterizado de forma cristalina a quebra de decoro na sua conduta pública pelo vereador Luiz Alves, bem como a incompatibilidade com a dignidade da Câmara Municipal, se não vejamos. A. Da conduta incompatível com a dignidade da Câmara e quebra de decoro parlamentar. Como noticiado, o denunciado, ao fim de uma reunião solicitada pelo presidente da Câmara, realizada depois da sessão nas dependências da Casa Legislativa, em função de seu mandato, procedeu em frontal colisão com os ditames legais e principiológicos. Com o casuístico, ao agredir fisicamente de forma incongruente por discordar da apresentação de um projeto de emenda à lei orgânica, o vereador Luiz Alves agiu sem decência em seu comportamento, desonrando com a dignidade da Câmara Municipal de Tupã. Revoltado com o tema da reunião, pensou que poderia agir como um ser do reino animal e que o Legislativo Municipal seria conduzido por interesses pessoais. Esqueceu o vereador que deve procurar com evolução e qualidade do município de Tupã e mais, deve usar de suas prerrogativas e cargo político como exemplo para o povo. Neste ínterim, a situação caracterizou o desmerecimento que o denunciado possui com a Casa Legislativa, de modo que expô-la à gozação, críticas infundadas, injustas e imerecidas. A notícia do ocorrido repercutiu por toda a cidade e região, onde se vê em publicações dos jornais online municipal o sentimento de escárnio da população com a Câmara Municipal. Como se vê nas imagens acima, as reações da população tendem ao desconhecimento, tendem ao desmerecimento com a Casa Legislativa, onde seus representantes que deveriam estar em harmonia e buscarem em conjunto pela melhoria da cidade aquele que não detém a mínima ética moral frente a uma situação de divergência de opinião e visando o anseio particular, age como se irracional fosse dentro da própria Câmara Municipal. A conduta incompatível com a dignidade da Câmara Municipal pelo vereador dá a sensação de que o caos surge na casa quando a vontade particular se sobressai. De modo que, ao utilizar-se de força bruta para impor seus interesses e tentar calar o anseio público, agiu como homem primitivo, menosprezando o local em que se encontrava, o colega de mesa e, no ínfimo, o ser humano. Se não bastasse, agiu de fronte o decoro parlamentar. O dever de decoro impõe ao vereador ter e manter correção, respeito e dignidade na forma de atos de conformidade e altura de seu status e de suas circunstâncias, o que implica uma linha de adequação de honestidade. Implica, por conseguinte, não só uma atuação do parlamentar condizente com a dignidade do próprio cargo, como também da instituição que pertence, evitando que esta seja exposta ao opróbrio ou à
desonra. O vereador eleito tem o dever de conduzir de modo compatível com o decoro parlamentar, além de sua vida pública no exercício do mandato, pois tratando-se de pessoa eleita pela população para representar os interesses sociais e cujo poder legislativo foi concedido pela Constituição Federal, deve seguir os princípios de probidade, ética e moralidade em todos os seus atos, sejam públicos ou privados. Até porque nenhum parlamentar aderiu compulsoriamente à vida pública. Cuida-se de opção voluntária que deve exigir paradigmas de comportamento. Assim, toda ação praticada que não esteja de acordo com a conduta esperada de um homem honrado, especialmente com respeito à moralidade, há de ser tipificada na quebra de decoro parlamentar, principalmente por ser uma figura pública que está em mandato político da Casa de Leis. Se não se espera tal conduta de um cidadão comum, quiçá de um vereador que for eleito para representar o povo na Câmara Municipal. Com isso, espera-se que não se aceite que interesses individuais se sobreponham aos direitos sociais e coletivos estabelecidos em leis dentro dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade que todo gestor público deve prezar. Uma sociedade só evolui quando o gestor público garante ao povo uma evolução de melhoria contínua e de qualidade. Não há de se aceitar e tolerar o escárnio de um vereador que age em desacordo com as leis, as quais deve ser o primeiro a cumpri-las. Outro sim, com essa situação, restou demonstrada a ausência de preparo psicológico do vereador Luiz Alves para ter posse do mandato legislativo e presidir debates na casas legislativas importantes para a cidade, haja vista que, quando contrariado de suas ideologias pessoais, tem o descontrole emocional. Se não bastasse, a permanência deste na Câmara acarreta a insegurança física para esse denunciante e os demais vereadores municipais quando forem necessárias futuras tomadas de decisões para outros projetos de leis. O presente caso é grave, ação pela qual lança-se mão de medida drástica, extrema, porém legal, de pedir a cassação do mandato do vereador, Apresentar essa denúncia constitui verdadeiro dever de quem se preocupa com a democracia e discorda dos atos ilícitos praticados por gestor público. Haja vista que agredir fisicamente um colega de mesa dentro da própria Câmara Municipal por discordar da apresentação de um projeto de emenda à lei orgânica, o vereador subjuga a capacidade das pessoas de identificarem tal atividade. É incompatível com o estabelecido na lei orgânica e o regimento interno. Senhores vereadores, as práticas ilícitas apresentadas nesta peça de denúncia são graves e atingem a um só tempo a legalidade, moralidade, dignidade da Câmara e quebra do decoro parlamentar, condutas praticadas pelo vereador Luiz Alves. Leis e princípios foram violados pelo denunciado. A moralidade há de ser reconduzida ao centro do poder tupaense e tal somente poderá se operar com o acolhimento da presente denúncia e a interposição da imposição da perda do mandato do denunciado. Feito esta breve explanação, salta aos olhos de qualquer um do povo que o senhor vereador feriu mortalmente o decoro parlamentar e dignidade desta casa, devendo, portanto, ser acolhido o pedido. Quarto, da indicação das provas. Requer-se a juntada dos documentos que acompanham a presente denúncia, bem como que esta honrada Casa de Leis, ao recebê-la, produza, através de ofícios requisitórios, outras provas que achar pertinentes para total elucidação dos fatos, contando sempre com a ajuda e apoio deste denunciante. Do requerimento. Pelo exposto, requer-se o recebimento da presente denúncia e sua leitura em plenário na primeira sessão da Câmara, como determina a lei, procedendo-se à votação do seu recebimento, constituindo-se, na sequência, comissão processante, seguindo-se a instauração do contraditório e cumprindo-se as demais formalidades procedimentais, culminando por julgá-la procedente para a fim de condenar Luiz Alves à cassação do cargo de vereador municipal de Tupã, São Paulo.
Ainda, recebida a denúncia, requer-se seja de imediato afastado de suas funções o vereador acusado até julgamento final desta. Temos quem pede ferimento, Tupã, 17 de fevereiro de 2020, assina Paulo Henrique Andrade. A esta denúncia, senhor presidente, foi apresentada também uma emenda, também de autoria de Paulo Henrique Andrade, emenda à denúncia de cassação de vereador, protocolo 260/2020. A presente emenda à denúncia de cassação de vereador, protocolo 260/2020, tem o objetivo de alterar os itens 4º e 6º. O item 4 da indicação das provas passa a se ler da seguinte forma: da indicação das provas, o denunciante pretende provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, notadamente prova documental conforme a juntada dos documentos que acompanham a presente denúncia e as demais que surgirem no decorrer prova testemunhal, conforme rol abaixo, para comprovar os fatos narrados, haja vistas que presenciaram os acontecimentos, no mais, como no que esta honrada Casa de Leis, ao receber esta denúncia, produza, através de ofícios requisitórios, outras provas que achar pertinentes para a total elucidação dos fatos, contando sempre com a ajuda e apoio deste denunciante. O item 6º do requerimento passa a ser com a seguinte redação: do requerimento, pelo exposto, requer-se o recebimento da presente denúncia e sua leitura em plenário na primeira sessão da Câmara, como determina a lei, procedendo-se à votação para o seu recebimento, constituindo-se, na sua sequência, comissão processante, seguindo-se a instalação do contraditório e cumprindo-se as demais formalidades procedimentais, culminando por o julgá-la procedente para o fim de condenar Luiz Alves à cassação do cargo de vereador municipal de Tupã, São Paulo. Ainda, recebida a denúncia, requer-se de imediato afastado de suas funções o vereador acusado Luiz Alves até o julgamento final desta. A medida de afastamento das funções de vereador tem um caráter preventivo e visa evitar prejuízos físicos e psicológicos que possam decorrer da insuportabilidade da apresentação desta denúncia, bem como é necessário tal prudência considerando a impossibilidade de convivência harmônica entre os parlamentares em segurança para futuros debates de projetos de lei. Lembrando que o denunciado expôs à Câmara Municipal a situação vexatória decorrente de ofensa física da qual acarretou a lesão corporal. Reitera que tal medida é necessária para procurar impedir que este denunciante sofra represálias e tenha sua integridade física afrontada novamente, posto que a agressão, gravidade da lesão e desequilíbrio do denunciado fugiram da normalidade e ofenderam a dignidade da pessoa humana. Assim, os elementos físicos e jurídicos demonstram que não há motivos para que se aguardem agressões mais contundentes que tendem a serem iminentes para a suspensão imediata do vereador. Diante dessas considerações, apresenta-se esta emenda à denúncia de cassação de vereador, protocolo 260/2020, tendo a certeza de tratar-se de medida do mais extremo interesse público. Tupã, aos 17 de fevereiro de 2020, assina Paulo Henrique Andrade. Assim sendo, conforme parecer jurídico, e na impossibilidade do vereador Paulo Henrique Andrade participar da aceitação ou não do recebimento da denúncia, bem como ser parte integrante da comissão que analisará o pedido, necessário se faz dar posse ao suplente do vereador impedido de votar, o denunciante Paulo Henrique Andrade, conforme preceitua o decreto de lei 201/67. Em seu artigo 5º, inciso 1º. O substituto imediato para o cargo de vereador no presente é o senhor Claudemir Ruiz Júnior, que atuará única e exclusivamente para a votação dos pedidos formulados na referida denúncia. Assim, convido o senhor Claudemir Ruiz Júnior para que adentre ao plenário.
Estando presente as declarações de bens do vereador Claudemir Ruiz Júnior, declaro atendida às exigências do parágrafo 3º do artigo 6º da Lei Orgânica do município de Tupã e informo que as mesmas estão à disposição de todos e que constarão da ata desta sessão. Agora procederei à leitura do compromisso de bem exercer o mandato e, para tanto, convido o vereador Claudemir Ruiz Júnior, após a leitura do compromisso, responder: assim o prometo. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem-estar do município. Prometo. Convido o vereador empossado a tomar assento na mesa do vereador impedido. Por favor, vereador, pode se assentar, pode assinar e depois pode tomar o assento na cadeira do vereador impedido, Paulo Henrique Andrade. Pode se assentar, vereador. Realizada a posse, passaremos para a discussão e posterior votação dos termos contidos na denúncia protocolada. Em discussão, o pedido para recebimento da denúncia para cassação do mandato do vereador Luiz Alves de Souza, formulado pelo senhor Paulo Henrique Andrade. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Então, está aprovada o recebimento da denúncia, com voto contrário da doutora Thelma. Não, com voto... Não, senhor presidente. Perdão. É que eu estava em pé e em pé eu fiquei, por isso que o senhor entendeu dessa Sim. forma. Eu voto unanimemente. Por unanimidade. Pela recepção da denúncia. Perdão. Porque ela estava de pé e eu entendi com o voto dela. Presidente. Então, por unanimidade, está aceita. Não, Pois não entendi a votação. Tá para aprovar, aceitar? Aceitar a denúncia. Os vereadores. Eu sou contra. Você é contra aceitar a denúncia? Mais alguém? Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Luiz Alves. Eu me abstenho da votação. Então, nós temos um voto contrário, uma abstenção. Mesmo assim, está admitida aí a denúncia, a aceitação da denúncia. Em única discussão, o pedido de cassação do vereador, afastamento do vereador Luiz Alves de Souza. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Ribeirão. Nós aceitamos a denúncia, só para esclarecer, e agora nós vamos votar pelo afastamento do vereador. Eu solicito votação nominal. Correto. Então, nós vamos votar agora o afastamento, o pedido de afastamento do vereador Luiz Alves. Então, esclarecendo, a denúncia foi aceita pela casa, e agora nós estamos votando em única discussão o afastamento dele, que também foi pedido na denúncia. Então, aqueles que forem... Não, solicito votação... É voto nominal? Quem pediu? Votação nominal. Então, regimental, peço ao secretário que chame os vereadores para que faça o voto nominal. Vereador Alexandre Combate. Contrário. Vereadora Maurícia Sérgio Mortágua. Contrário ao afastamento. Vereador Antônio Alves de Souza. Até para que haja condição de defesa do acusado, eu sou contrário para que ele possa se defender e demonstrar finalmente o afastamento, caso ele venha a ser cassado. Sou contrário ao afastamento. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Eu quero justificar meu voto. Eu poderia ter ido na tribuna, mas justificando com o decreto 201 de 1967, buscando uma lei lá em 1967 para que possa cassar alguém. Nesse decreto
realmente pode ter acontecido alguma agressão. Na época do Ricardo, não tinha realmente ali a acusação. Por isso, eu voto contra esse afastamento, em buscar numa lei em 1967. Vereador Augusto Fresneda Torres. Contrário ao afastamento. Vereador Charles dos Passos. Contrário. Vereador Claudomir Ruiz Júnior. Contrário. Vereador Pastor Eliezer. Contra. Vereador Gilberto Neves Cruz. Favorável. Vereador Isael Veloso da Silva Neto. Contra. Vereador Luiz Alves de Souza. Sou contra. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Contra. Vereador Renan Vitor Pontelli. Contra. Vereadora Thelma Tolim. Para justificar o meu voto, senhor presidente, acolhemos a denúncia, porque toda denúncia que chega deve ser apurada e deve ser procedido, né, a ampla defesa, e é preciso saber exatamente o que aconteceu. Neste caso do afastamento, fica aqui uma grande preocupação com a convivência nesta casa daqui por diante. Então, nesse sentido, seria importante o afastamento para que as coisas se acalmem e a gente possa trabalhar em paz, porque nós não podemos admitir a agressão. Nesse sentido, senhor presidente, sou favorável ao requerimento que faz a vítima de afastar o autor. Vereador Tiago Matias. Sou contra. Senhor presidente, temos 13 votos contrários, 2 favoráveis. Então, o pedido de afastamento do vereador está rejeitado pela Casa. O vereador continua no exercício do seu mandato. Recebendo a denúncia, vamos fazer o sorteio dos membros da comissão. Uma vez composta a comissão, seus membros elegerão, desde logo, o presidente e o relator. A sessão... Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Ribeirão. Eu solicito de Vossa Excelência se há algum vereador impedido de participar dessa comissão. Existe. Quem são? Senhor presidente, senhor O vereador. secretário vai falar. Os vereadores impedidos, por força da lei, de participarem da comissão são o vereador Paulo Henrique Andrade, vereador Pastor Eliezer, vereador Luiz Alves de Souza e também vereador Claudemir Ruiz Júnior. Senhor presidente, para que podamos dar início ao sorteio dos membros da comissão, gostaria de pedir para que verificassem se a urna está vazia. Eu gostaria de chamar uns 3 líderes de bancada, chamar o Ribeirão, o Amauri e o Tutu, para que possa fazer o sorteio, fiscalizar a urna, para ver se a urna está realmente vazia. Confere se os nomes estão corretos. Os vereadores que irão participar do sorteio para a comissão são vereador Alexandre Escombate, vereador Amaurim Sérgio Mortágua, vereador Antônio Alves de Souza, vereador Antônio Carlos Meireles da Silva, vereador Augusto Fresneda Torres, vereador Charles dos Passos Sanches, vereador Gilberto Neves Cruz, vereador Isael Veloso da Silva Neto,
Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Vereador Renan Vitor Pontelli. Vereadora Thelma Tulim. Por fim, vereador Tiago Matias. Esses são os vereadores que compram um sorteio para a comissão. Gostaria de chamar para ter uma participação, vamos dizer assim, mais transparente e envolvendo também as pessoas que estão acompanhando os nossos trabalhos. Queria convidar a Mari, no Mais Tupã, do site Mais Tupã, para que pudesse vir fazer esse sorteio. Tire um nome por vez. Primeiro nome sorteado é de Antônio Carlos Meireles da Silva. Segundo nome, vereador Chário dos Passos. Terceiro nome, terceiro e último nome, vereador Antônio Alves de Souza. Uma vez escolhidos os nomes, nós vamos suspender a sessão por 20 minutos para que possa ser formado, então, o presidente, o relator e o membro dessa comissão processante. Está suspensa a sessão. Agora são 20 horas e 53 minutos. Neste momento, a sessão está suspensa, pois os vereadores estão reunidos. Afinal de contas, nessa noite foi protocolado um pedido de cassação do vereador Luiz Alves de Souza, protocolado pelo vereador Paulo Henrique Andrade. E, nesse exato momento, daqui dentro de mais alguns instantes, teremos a votação para a composição dessa comissão processante que estará analisando este pedido. Presidente, realmente mais um fato onde a Câmara está sendo convocada, está analisando esse pedido e, com certeza, teremos aí uma comissão que será transparente nesse sentido desse trabalho, nessa avaliação, e também levado na sequência a plenário para votação. Boa noite ao vivo, TV Câmara. Boa noite, Glaucio. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Como você disse, a Casa recebeu um pedido, uma denúncia, né? Pedindo então que o vereador Luiz Alves de Souza seja cassado e também, dentro desse pedido, que ele seja afastado. Então é isso que nós estamos vendo agora. A denúncia ela foi lida na íntegra e logo depois de lida a denúncia nós colocamos para o plenário, para que o plenário pudesse fazer duas votações. Foi primeiro feita a primeira votação, em que a denúncia foi acatada pela Câmara Municipal, ou seja, ela foi aceita. Então, agora vai ser formada uma comissão processante para analisar
todo esse incidente. E também tivemos uma segunda votação que foi rejeitada, o pedido de afastamento do vereador. Então o vereador vai continuar aí no exercício da sua atividade, apenas essa comissão processante durante 90 dias, tem esse prazo de 90 dias para que essa comissão possa julgar. Então vai ser chamado testemunhas. Então é um processo realmente. E essa comissão tem essa responsabilidade agora de analisar se o pedido do vereador Paulo Henrique Andrade, que ele pede a cassação, a perda do mandato do vereador Luiz Alves. Então esse é o papel dessa comissão, analisar e ver se realmente é passível aí de um pedido de cassação. Assim, a comissão fazendo o trabalho dela, Glaucio, vai ser colocado ao plenário. Então depois o plenário vai decidir, lá depois no final, pode ser feito antes também, né? A comissão pode concluir os trabalhos antes dos 90 dias, mas depois no final quem vai decidir é o plenário novamente se o vereador será cassado ou não. Então agora eles estão ali numa sala, porque já foi feito o sorteio e saiu ali o Ribeirão, o Meirelles e o Charles. Então, segundo o regimento, já precisa sair dali dessa reunião quem vai ser o presidente dessa comissão, quem vai ser o relator e quem vai ser o membro dessa comissão. E aí, depois que eles decidirem ali, então nós vamos anunciar os membros, né? Presidente, relator e membro dessa comissão. E aí, a partir de amanhã, os trabalhos já começam e nós vamos dar sequência aí aos nossos trabalhos da noite de hoje. Presidente, vamos acompanhar atentamente mais esse momento delicado da política tupanense, infelizmente, mas está aqui uma Câmara transparente, transmissão ao vivo, a população acompanhando os atos da Câmara Municipal e, claro, vamos torcer para que realmente tenhamos aí uma decisão realmente justa. Com certeza. O objetivo do nosso trabalho aqui é realmente mostrar transparência. Quando nós temos problemas aqui, nessa legislatura, nós não escondemos, nós abrimos para a população. Houve um incidente aqui dentro da casa, houve denúncia, então nós não vamos colocar panos quentes, nós vamos analisar. Está sendo feito, segundo o decreto de lei 201/69, então estamos dando toda a transparência, como você disse, tudo transmitido ao vivo, temos pessoas aqui da imprensa, temos munícipes participando, vendo, acompanhando, então nós estamos dando toda a transparência para a nossa população e é claro, nós temos que fazer as coisas como diz a lei e essa comissão processante agora vai fazer todo o trabalho que precisa ser feito para que no máximo em 90 dias seja decidido aí então o futuro do vereador Luiz Alves. Parabéns, presidente, pela condução dos trabalhos e agora vamos acompanhar o retorno da sessão. Obrigado. Boa noite a todos. Conversamos com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Pastor Eliezer de Carvalho, nesse momento de suspensão, onde os vereadores estão reunidos para definir os membros dessa comissão processante, que estará analisando o pedido de cassação do vereador Luiz Alves de Souza. Daqui a pouquinho voltaremos com mais informações aqui direto do plenário da Câmara Municipal. TV Câmara de Tupã, estamos de volta agora ao lado da vereadora doutora Thelma Tulim para falarmos sobre dois assuntos muito importantes. Bom, doutora, durante a pauta, a senhora apresentou hoje uma indicação solicitando ao prefeito que proceda a instalação de câmeras de monitoramento e vigilância nas áreas estudadas e indicadas pela Polícia Civil de Tupã. Inclusive, na última semana, a senhora esteve na cidade de Ourinhos acompanhando um trabalho muito importante nesse sentido de monitoramento e, claro, lutando e pleiteando isso já há algum tempo para a cidade de Tupã. Boa noite, ao vivo TV Câmara. Boa noite, Glaucio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É importante demais que todos assistam e vejam o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo nessa Câmara e acompanhem os trabalhos da gente. Realmente, hoje faço uma reiteração, já vários pedidos que nós fizemos para a instalação de câmeras de monitoramento na cidade, câmeras importantes para ajudar o policiamento, para ajudar na segurança das pessoas, para ajudar a evitar problemas, por exemplo, de trânsito, enfim. Nós, há muito tempo, há mais de 10 anos, o Conselho Comunitário de Segurança, trabalha para trazer esse sistema de segurança
para o município através de monitoramento por câmera. E agora, né, nós estamos aproveitando que já há um contrato firmado com uma empresa que faz monitoramento das escolas e creches do município de Tupã. Fomos a Ourinhos a semana passada, foi uma visita muito importante, Glaucio, porque nós vimos ali, Ourinhos, uma cidade, né, de cerca de 150 mil habitantes, que tem quase 2.000 câmeras em todo o seu sistema viário nas entradas da cidade. Está muito adiantado o processo lá. Tem câmeras ligadas ao Detecta, que é o monitoramento da Polícia Civil, da Polícia Militar, que são câmeras inteligentes que identificam placas de veículos, veículos furtados, veículos com problemas, enfim. Nós vimos que lá já está muito adiantado e que nós podemos trazer para a nossa cidade pelo menos o início de um trabalho para a gente monitorar a cidade também. Sabemos, Glaucio, que a Polícia Civil e a Polícia Militar estão desfalcados de pessoas, de profissionais, né? Muitos aposentaram, muitos saíram, adoeceram, morreram, e esses quadros não estão sendo repostos na mesma medida. Além disso, há uma grande preocupação com o projeto de lei que o governador Dória enviou à Assembleia Legislativa de reforma da Previdência. Isso vai fazer com que muitos policiais se aposentem. Quem já tem o tempo para aposentar vai acabar aproveitando essa oportunidade e vai sair. Nós, enquanto cidadãos de Tupã, não podemos ficar à mercê dessa situação, né? O correto é restabelecer o número de policiais, porque há investigações para fazer e tudo mais. Mas, enfim, as câmeras de monitoramento ajudam, inclusive, o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar. Há um grande projeto que nós queremos colocar em prática, não só as câmeras nas entradas da cidade, mas também chamar a todas as pessoas, a você que está em casa, a auxiliar a Polícia Civil nas investigações. Como é que é possível fazer isso? Nós estamos criando um link no site da Prefeitura Municipal, e nesse link as pessoas que têm câmera de monitoramento e que gravam as imagens podem se registrar, se cadastrar lá. E aí a polícia vai ter um mapeamento de todos os lugares onde ela pode se socorrer quando houver um crime. Por exemplo, se acontece um crime lá na Edu Teixeira de Mendonça, quem tem câmeras de monitoramento ali na redondeza pode dizer, olha, eu tenho uma câmera, pode vir olhar. Porque quem vai assaltar, vai praticar o mal, normalmente põe um capuz, mas em algum momento ele tira esse capuz. E aí, quando a polícia consegue rastrear por onde essa pessoa passou, ela vai identificar essa pessoa e rapidamente prendê-la e levar às barras da justiça. O que é que nós queremos? É que a população também auxilie. Se nós conseguirmos que parte dessas pessoas que têm câmeras de monitoramento, inclusive empresas, né, que possam disponibilizar à polícia as imagens que estão gravadas ali no seu gravador de imagens, nós podemos aumentar em muito o monitoramento da cidade. Então agora, além das creches, das escolas, o que nós queremos é que outras áreas da cidade sejam monitoradas. As praças, locais onde acontecem aglomeração de pessoas, as entradas, saídas da cidade. Então, o que nós queremos é que nós tenhamos uma Tupã mais segura. É isso que nós gostaríamos, Glaucio. E aí nós reiteramos esse pedido ao prefeito. Estamos indo de encontro, né, ao que o Conselho Comunitário de Segurança há muito tempo vem tentando, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Eu me lembro bem que o Tenente Vander, quando estava ainda aqui, fez um projeto importantíssimo e ele tem mapeado onde precisaria estar colocando câmeras de monitoramento. Não é do dia para a noite que nós vamos ter 1000 câmeras, mas nós vamos iniciar esse processo e eu tenho certeza que a prevenção que isso vai trazer, a tranquilidade que vai trazer e a apuração dos crimes, rapidamente os crimes que acontecerem, isso tudo vai afugentar a bandidagem da nossa cidade e ajudar a polícia a levar os bandidos à justiça quando isso acontecer. Parabéns, doutora Thelma, sobre esse trabalho que a senhora vem realizando já há muito tempo e tenho certeza que num curto espaço de tempo teremos aí pelo menos o início desse trabalho aqui na cidade e que irá auxiliar, será
mais uma força-tarefa auxiliando o trabalho da Polícia Civil. Aproveitando a presença da senhora, a senhora também apresentou uma emenda importante junto ao projeto de lei de autoria do prefeito Caiaoque, sugerindo e pedindo o convênio junto ao Tribunal Regional do Trabalho para a seção de estagiários para a Vara do Trabalho de Tupã. Com certeza um trabalho importante, a senhora também apresentando uma emenda auxiliando e colaborando nesse projeto. Isso, nós estamos com um projeto de lei complementar aqui na casa, Glaucio, para autorizar o prefeito a firmar convênio com o Tribunal Regional do Trabalho para ceder 2 estagiários para aquele órgão, que é um órgão que não é municipal, mas que nós também dependemos que ele caminhe de forma célere para que a gente tenha a solução de conflitos também. E o prefeito encaminhou o projeto de lei complementar, mas ele não constou no projeto de lei a quantidade de estagiários que seria destinado, então, para a Vara do Trabalho. E aí, ele mesmo nos solicitou que conste que são 2 estagiários. Por isso foi feita essa emenda, que vai passar agora pelo crivo dos vereadores daqui a pouquinho. Bom, doutora, também não poderia deixar de perguntar para a senhora sobre hoje, um momento delicado. Afinal de contas, tivemos aí protocolado na casa um pedido de cassação do vereador Luiz Alves de Souza, pelo vereador Paulo Henrique Andrade. A Câmara, a comissão, os membros da comissão processante estão reunidos para defender os integrantes e, claro, também mais um momento delicado na política tupanense. E a Câmara exercendo sua função, avaliando a situação e também, claro, com muita transparência, tanto é que estamos transmitindo ao vivo todo esse processo. Glaucio, na verdade nós não gostaríamos que isso estivesse acontecendo. O que nós sempre fazemos aqui, olha, Glaucio, eu estou nesta casa desde o ano de 2000, ou seja, vai fazer 20 anos que a gente participa da vida pública e da vida política, E a gente nunca... a gente já divergiu de ideias, a gente já discutiu, às vezes até de forma acalorada, mas é muito triste quando a gente tem um fato como esse, que é uma agressão física. Então hoje estamos recebendo a denúncia do vereador Paulo Henrique para que haja apuração, para que o Luiz Alves, que é o agressor, possa se defender também e justificar o porquê ele fez isso. Mas é algo que a gente não gostaria de estar fazendo não, Glaucio, essa é a verdade. Nós gostaríamos de estar aqui trabalhando, votando os projetos de lei, fazendo as indicações, trabalhando pelos monitoramentos, enfim, trabalhando para que a cidade caminhe. Mas se nós temos que fazer isso, vamos fazer com responsabilidade. Obrigado, doutora. Uma ótima sessão. Eu agradeço, viu? Obrigada. Nós começamos com a vereadora doutora Thelma Tulin, aqui ao vivo, nesse intervalo, nessa suspensão da sessão ordinária desta segunda-feira, hoje dia 17 de fevereiro de 2020. Daqui a pouquinho retornaremos com mais informações aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal. A sessão está reaberta. Solicito ao secretário que informe como ficou os membros aí da comissão processante. A comissão processante terá como presidente vereador Charles dos Passos, relator vereador Antônio Alves de Souza e membro vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. A primeira reunião será realizada sexta-feira às 18h30 aqui na Câmara Municipal. Eu gostaria de convidar o vereador Paulo Henrique Andrade para que tome o seu posto novamente. Quero agradecer ao vereador Claudemir Ruiz pela participação, por poder participar dos nossos trabalhos na noite de hoje, dando o seu voto como segundo suplente da comissão. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores. Não há, senhor presidente. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhado pelo senhor prefeito municipal. Não há expediente do senhor prefeito municipal. Solicito ao secretário que leia as indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Indicação 26/2020. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Amauri. Requer a dispensa das indicações. A leitura... Com o pedido de dispensa de leitura, as indicações serão encaminhadas a autoridades competentes. Dispensada a leitura das indicações, indago ao secretário se há inscrições para a tribuna livre. Não há, senhor presidente. Não havendo inscrições para pronunciamentos na tribuna livre, solicito ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. Moção 15/2020, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres, manifesta congratulações ao policial militar Alex do Reis Pacheco pela promoção
a graduação de cabo da Polícia Militar de Tupã. Em discussão, a moção de número 15 de 2020, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 17 de 2020, iniciativa do vereador Gilberto Neves Cruz, manifesta congratulações ao Clube Recreativo Alto Sumaré pelas conquistas obtidas na Copa Sul-Americana na cidade de Colorado, Paraná. Em discussão, a moção de número 17 de 2020, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 18, 2020, de autoria da vereadora Thelma Tolim, manifesta congratulações às entidades assistenciais de Tupã em razão de suas contribuições em prol de uma sociedade equitativa, mencionando oportunamente o Dia Mundial da Justiça Social, comemorado em 20 de fevereiro. Em discussão, a moção de número 18 de 2020, de autoria da vereadora Thelma Tolim. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 19 de 2020, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho, manifesta congratulações ao cabo PM Mauro por ser reconhecido como policial do mês de janeiro pela 2ª Companhia Militar de Tupã. Em discussão, a moção de número 19 de 2020, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Pela discussão. Pela discussão, vereador autor.